Olá, quarto ano, bom dia! Vamos para a nossa segunda aula de hoje, para mais uma aula. Vamos lá. Olha só, a nossa segunda aula de hoje, dessa linda sexta-feira, 29 de maio de 2020, será a nossa aula de geografia. Muito bem, ok? A nossa meta de hoje é o livro de geografia nas páginas 171 e 172. Ok? Vamos lá? Vamos comigo? Todo mundo já achou? Ok. Olha só. Nós hoje vamos falar sobre problemas ambientais no campo, certo? Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre o trabalho na zona rural? Foi isso? Exatamente. E aí nós falamos sobre as pessoas que saem do campo para ir para a cidade, né, em busca de condições de vida melhor, vão aí para a zona urbana, saem da zona rural, não é isso? E vão para a zona urbana. Nós vimos a substituição, né, do ser humano, do homem, dos agricultores nas plantações, não é isso? Nós vimos essa substituição dos homens por máquinas e grandes máquinas. Não foi isso? Nós vimos também relacionado a pequenas ferramentas que muitos agricultores ainda usam. Apesar de todo o avanço, de toda a tecnologia, de grande maquinário, certo? Muitos agricultores ainda fazem uso de ferramentas manuais. Foice, enxada, não é isso? Nós vimos isso, ó, na nossa aula anterior, tá bem? Nós vimos também que essa saída do homem para a cidade, do homem sair da zona rural e ir para a zona urbana, é chamado de quê? Êxodo rural, exatamente. Essa saída dele é chamada de êxodo rural. Não foi isso? Vejam só, eu gostaria de fazer com vocês a correção da nossa aula anterior. Vejam só, no primeiro quesito, pedia para vocês escreverem verdadeiro ou falso. Não foi isso? Ok. O número de trabalhadores no campo tem diminuído por causa dos baixos salários, do desemprego, da expansão de grandes fazendas e da substituição do trabalho humano pelas máquinas? Esses são os fatores o qual o homem tem saído dali do lugarzinho dele e ido para... Muito bem, verdadeiro, não é isso? Aqueles produtores que se dedicam ao cultivo da terra são chamados de pecuaristas? Não, isso é falso, tia. É agricultor. Muito bem. O lavrador é aquele que se dedica ao cultivo da terra? Verdadeiro, muito bem. O dono da fazenda é chamado de fazendeiro? Sim, é fazendeiro, sim. Não é isso? Quem tem uma grande criação de gado é chamado de agricultor? Criação de gado é chamado de agricultor? Não, tia, de forma alguma. Isso é falso. Então, como foi que ficou a nossa sequência aí? V, F, V, V, F. Muito bem, show de bola, parabéns. Aí no segundo as palavras estavam todas embaralhadas, não foi isso? Só que, mesmo as palavras embaralhadas, nós tínhamos uma dica, né? Movimento de saída da população da zona rural, que normalmente eles vão em direção à zona urbana, é chamado de quê? Êxodo rural. Pronto, então você desembaralhou as letras quando você soube a resposta, certo? Êxodo rural. Muito bem, letra A. Letra B dizia assim: é a pessoa que vive na zona rural e trabalha no cultivo da terra e na criação de animais. As palavras estão todas embaralhadas. Muito bem, agricultor, certo? Letra B, parabéns. Uma das ferramentas
mais utilizadas pelos lavradores para cultivar a terra? Letra C aí. Enxada, muito bem, gente. Falamos nela agora, não foi? Enxada. Letra D diz assim: máquina para o cultivo da terra que tem substituído a mão de obra dos lavradores. Colheitadeira, muito bem, minha gente, colheitadeira. Parabéns. No Brincando de Geógrafo de vocês, né? Na página 170, estava pedindo para vocês observarem o mapa de culturas permanentes, não é isso? Falando de 3 produtos: manga, uva e café. Esses 3 produtos, não foi isso? Cultivados e produzidos aqui no Brasil. E daí, quando vocês observaram bastante aí Amazonas, Acre, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, vocês foram vendo, certo? Os locais que mais produziam determinado produto e o que não tinha, e o que tinha menos, não é isso? Aí ele pergunta assim: o que os ícones utilizados no mapa representam? Esses ícones que a gente viu, da manga, da uva e do café, eles representam o que aí pra gente? Exatamente. O cultivo, não é isso? Os ícones indicam o cultivo desses produtos na, nas regiões do Brasil, nos estados brasileiros. Exatamente, minha gente. Parabéns. E aí pediu para vocês citarem 3 estados em que há o cultivo da manga, uva e café. Ó, que eles estão juntos, tá? Não é que tem a manga em um, o café no outro, a uva em outro estado, não. Ah, peraí. Lá em Piauí tem a manga, no Espírito Santo o café e deixa eu ver um lugar que tem só a uva. Rio Grande do Sul, a uva. Não, não é assim. É para pegar 3 produtos num só estado. 3 em um. Pronto. Certo? E aí, a gente olhando aqui no mapa, a gente vai ver o quê? Qual estado brasileiro tem os 3 produtos cultivados nele? Nessa mesma região. Paraná, não é isso? Paraná a gente vê aí uva, café e manga. Onde mais? Bahia. Dá uma olhadinha aí na Bahia, gente. Subindo. Show? Bahia. Pernambuco. Não, Pernambuco só é uva e café. Vamos olhar mais. São Paulo, bem pertinho aí, não é? Quase confunde, porque a linha fica. O café fica bem em cima da linha. Não é isso? Então, ó. Paraná, Bahia e São Paulo. Um pertinho do outro. Não é isso? Isso se dá devido a quê? Ao clima da região. Não é isso, gente? O solo é mais fértil, terra boa, não é isso? Para o plantio. E aí, o cultivo ajuda muito. Tá bem, gente? Ok? Vamos lá para a nossa página de hoje? Problemas ambientais no campo. Vejam só, nós vimos que no campo a área é assim, ó, verde, não é isso? Um ar agradável, puro, não é isso? Os agricultores aí, ó, plantando de boa, criação de gado legal, não é isso? Um rio limpo. Só que, infelizmente, por trás disso aí, existem alguns problemas ambientais. Exato, gente. Não era para ter, né? Ó, a zona rural, ela tem seus problemas ambientais. A gente vê aí, por exemplo, o desgaste do solo, certo? Isso aí se dá devido a quê? Seca, não é? A falta de chuva e também a produção excessiva e a contaminação da água, que aí, ó, vai se espalhando pelo solo. Isso ajuda muito, certo? E sem contar com água contaminada, não vai poder irrigar bem o solo aí, não é isso? E quando uma água não está própria para consumo, ela também não está própria, não é isso? Para
irrigar o solo, para molhar o solo. E aí acontece esse desgaste, tá bom? A gente vê aí um desgaste onde o solo está bem seco, cheio de rachadura. Será que dá para plantar, minha gente? Alguma coisa aí? A gente vê o gado lá no finalzinho dessa segunda imagem. Né? Solo, a plantação ali atrás, aquilo tá seco, quase não aparece árvores. Isso é um problema muito sério, porque como é que o produtor rural, né? Como é que o agricultor vai ter um solo fértil para plantar, colher, tanto para a agricultura familiar quanto para ele lucrar, não é isso? Dali para ele vender, tá? Fica muito difícil. Outro problema ambiental, minha gente, que a gente vê aí, poluição dos rios. Exatamente, poluição dos rios. E vocês acham que essa poluição aí e essa outra aí, ela nasceu aí? Só que não, né, tia? Não nasceu mesmo. Quem é exatamente? Antes de eu terminar, vocês já responderam, vocês são demais. O homem, não é isso, gente? Que vai e joga o lixo nas ruas, joga de todo jeito, descarta o lixo de forma incorreta, não é isso? Às vezes já começa a forma incorreta em casa, não separando. Não é isso? Aquela coleta seletiva, como a gente falou, não é isso em aulas anteriores. Precisamos separar, não é? Precisamos adotar uma cultura de separar plásticos do vidro. Ah, tia, como é que na minha casa vai ter um coletor para cada um? Não precisa, né? Embalagem de feijão, arroz, café, sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, tudo isso é aquele rolo de papel higiênico, né, gente? O papel higiênico já utilizado, não. O rolo do papel higiênico, é, caixa de extrato de tomate, o, o frasquinho do ketchup, tudo isso aí a gente vai colocando numa bolsa só, a garrafa do óleo, a garrafa do vinagre, e vai guardando ali. Separou durante o dia, durante a semana, amarra, bota aí para coleta de lixo, quem passa na rua, onde não passa na rua, coloca dentro daqueles coletores, não é isso, nas esquinas, e pronto. Aqui na minha casa, na rua da minha casa mesmo, o caminhão do lixo não passa. Mas aí ele passa na esquina da minha rua. Então a gente leva o lixo até a esquina e lá eles coletam o lixo, levam, né? Mas vejam só, se a gente joga de forma inadequada, tá no carro, tá no ônibus, puf, joga. Esses lixos vão para onde? Para os rios, não é isso? E ó, gera um problema muito sério, porque acaba contaminando a água dos rios, não é isso? Acabando com espécies marinhas, não é, gente? Aquáticas que vivem aí nas águas. Isso é muito sério. Mosquito, uma proliferação de mosquito, ó, enorme, certo? Pode observar que os locais onde tem água paradinha ali e que começa a jogar lixo, minha gente, é um mosquito enorme, certo? Muito mosquito mesmo. Um outro problema ambiental no campo muito grande, gente, é o que aí? Desmatamento ilegal, certo? E o que é o desmatamento ilegal? O que será isso? Exatamente. É um desmatamento onde as pessoas não têm autorização para ir ali e cortar aquela árvore. Não tem autorização para ir ali e fazer isso, ó. Toca fogo. Gente, pra que isso? Não é? Pra quê? Só para acabar com a natureza. É apenas para que vai servir, não é? Acaba com a natureza, atinge lá a atmosfera, tá ali, ó, a fumaça, ó, subindo de forma ilegal e extremamente poluente para a gente. Não é isso, gente? Tá queimando aí. Ah, tia, mas tá queimando vegetal, mas tá errado, não pode. Não é isso? E os problemas respiratórios? Quem é que gosta de fumaça? Ninguém. Fumaça de onde venha não é legal, não é? Certo dia aqui próximo à minha casa
tocaram um foguinho ali, como a gente costuma dizer, colocaram fogo numa plantação ali. Gente, foi um desespero aqui na nossa rua. A gente correu para ir apagar, certo? Então, assim, ninguém suporta, né, uma queimada. Não é legal, não é bom para ninguém, não é bom para o ambiente, certo? Isso é um outro problema. Então, quando os grandes fazendeiros exploram também, né, demais determinada porção de terra, sem respeitar os ciclos da natureza. Como assim, tia? O tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a produzir, há um grande desgaste do solo também. Exatamente, querem plantar de forma desordenada, né? Para quê? Para lucrar mais. E aí, às vezes, a ganância acaba prejudicando. Não é isso, gente? São problemas muito sérios. Observem aí, gente. A terra, que antes era fértil, e agora ela passa a não produzir mais como antes. Por quê? Porque o solo ficou impróprio para o plantio. O solo não está mais fértil, não é isso? Um solo fértil, aquela terra ali escurinha, pretinha, boa, plantou ela, pegou. Aí não, certo, gente? Ficou difícil, né? Outros problemas, gente, mais problemas ambientais. Tia, que tanto problema ambiental é esse? Mais problemas ambientais aí, certo? Chaminés, as fumaças que vêm das grandes indústrias, não é isso? Às vezes indústrias até mesmo do campo, tá? Lembram na semana passada que nós vimos que existem pequenas indústrias no campo? Não é isso? Produção de leite, carne bovina. E aí, gente, tem um grande problema também com as indústrias, não é isso? A fumaça. Exatamente, gente. Essa fumaça aí atrapalha demais, não é? Vocês sabiam que até a queima do carvão aqui, ó, nessa imagem da carvoaria onde tem os policiais, sabe que esses policiais federais estão aí? Porque isso é ilegal. Ilegal, exatamente, porque não pode, não é legal, é ilegal, certo? Não curte, né? Até essas fumaças das carvoarias, elas poluem a atmosfera. Exatamente. Ó, causa problema respiratório, né? Gente, um outro problema aí, ó, que a gente encontra. Aí é um problema social. Exatamente, problema social. Como assim, tia? Os trabalhadores, vocês estão vendo aí eles com ferramentas adequadas? Eles estão com seus EPIs. O que é isso, tia? EPI? Equipamento de proteção individual. É seu equipamento. Para você se prevenir, se proteger de muitos acidentes dentro das empresas, dentro das indústrias, certo? Às vezes é um abafador, um pluguezinho de colocar dentro de um ouvido, um capacete, luva, ferramentas adequadas, próprias, certo? Legais para o trabalho daquele trabalhador ali. E aí a gente vê fardamento, certo, gente? Vocês estão vendo alguém de farda aí? Tá dizendo de qual carvoaria eles pertencem? Só que não, não é? Esse aí, com a roupa que saiu de casa, ele vai trabalhar, não tem farda, não tem nada. O sapato não ganhou uma bota adequada, certo, gente? Para de repente não pisar numa ponta de pau dessa afiada e furar o pé. Tá ali com o que for, com o sapato, com sandália. O sapato que não vai protegê-lo de forma como que uma bota adequada o protegeria, certo, gente? O salário, ó, baixíssimo, muito baixo. E eles precisam do dinheiro e aí se submetem a esse trabalho muito, muito, muito difícil, certo? Não é pelo fato do trabalho ser difícil, são as condições, as más condições de trabalho que são oferecidas a esse trabalhador. E na outra imagem a gente vê o que aí? Uma criança. Gente, o ECA
Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele fala de direitos e deveres. Direito é aquilo que é dado a você, que pertence a você, criança e adolescente. Você tem direito a ter uma boa educação. Ô tia, só estudar na escola particular é? Não. Boa educação. Por isso que tem escolas públicas. Certo, gente? É um direito que é dado à criança e ao adolescente. Você tem direito de estudar. Não é para você trabalhar. Criança não trabalha. Criança dá trabalho. Tem uma música que diz isso. Certo, gente? E olha assim, meu Deus do céu. Uma aluna dia desse cantou aqui assim. E que trabalho, hein? E aí a gente começou a brincar. E realmente criança não trabalha. Não é? O que é o trabalho? É aquilo que gera renda. Certo? Vou chegar aí no pontinho, certo? Ô tia, e ajudar em casa? Vou chegar aí, não é trabalho, certo? Você não recebe para isso, tá bom? E aí, essa criança, não é? Já quase um adolescente aí, ele tá trabalhando, porque ele recebe para isso. Mas vocês acham que ele recebe igual ao adulto? Se o adulto ganha pouco, ele ganha menos ainda, certo? Sem camisa, ele tem uma roupa aí, minha gente, adequada para trabalhar? Esse carvão fica impregnado na pele dele. Infelizmente, ele se submete a isso por quê? Porque não frequentou uma escola, porque a condição de vida na família é difícil e ele se sente aí na obrigação de ajudar, não é isso, gente? Com com a renda dentro da casa, porque precisa. E aí, gente, no estatuto diz que vocês têm direito à saúde. Tá aí, ó. Quem é que já foi no posto de vacina tomar vacina? Precisa ir numa UPA, no hospital infantil, certo, gente? Isso aí é um direito que vocês têm, da saúde, né? Roupa. Ah, eu quero aquela roupa. Não, não é a roupa que você vai escolher. Isso aí vai ser de acordo com as condições da sua família, não é isso? Mas você tá aí, vestidinho, bonitinho, tomado banho, feito a sua higienização pessoal, tomar banho, escova dente, unhas cortadas. Tudo isso aí, gente, é um direito que vocês têm, direito à vida, direito a ser protegido. Os pais de vocês o protegem. Os avós de vocês protegem vocês. Cuidam de vocês muito bem. Agora, tia, e aqueles deveres que a senhora falou? Não tem nada a ver com o problema ambiental do campo, certo? A gente entrou nesse assunto porque estamos falando de problema social, tá bom, gente? Vamos aprender mais um pouquinho. E os deveres é aquilo que você precisa fazer, certo? Que é de você para o externo, para fora. Por exemplo, o dever de casa. Não é uma tarefa? Pronto, é um dever seu. Você tem direito à educação, mas você precisa cumprir com os seus deveres. Você precisa fazer as suas atividades. Exatamente. Tá bem, gente? Ajudar, brincou, arruma os brinquedos. Tem uma plantação em casa, vai aguar as plantinhas. Certo, gente? E aí você vai fazendo. Colocar um lixo fora. Isso não é trabalho, não, não. Isso é um dever. Tá bom? Você está ajudando no bem-estar da sua família. E aí, minha gente, isso é um problema ambiental, problema social muito sério, que acontece também no campo, tá? E aí, essas crianças e adolescentes, muito dificilmente eles vão frequentar uma escola, não é? E quando frequentar, não vão frequentar o dia todo, não vão poder brincar, que vocês têm direito a brincar, o lazer de vocês. Certo, gente? Isso é muito sério, tá? Um outro problema, gente, muito sério que a gente vê aí é o uso dos agrotóxicos, certo? E eu gostaria que vocês colocassem o livro de vocês na página 172, certo? E a gente vê aí que o uso dos agrotóxicos são muitos os problemas ambientais na zona rural. Muitos, já que diversas formas de cultivo podem ser prejudiciais ao meio ambiente, certo? E aí a gente vê colocando, né, a colocação ou o uso dos agrotóxicos
sendo feito pelo homem com a máquina manual aí, né? Que ele mexe de um lado e com a mão direita ele tá espalhando, né? Os agrotóxicos e com a mão direita essa bombinha, essa maquininha que tá na costa dele aí vai bombeando, certo? Pode ser uma máquina pulverizadora mesmo aí, né? Tipo um tratorzinho. E pode ser um aviãozinho pulverizador. E eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito importante. E eu queria ler aqui para vocês, tá bem? O uso de agrotóxico na agricultura comercial é um tema muito polêmico, muito mesmo. Pois os produtores argumentam, eles falam que são indispensáveis à produção, ou seja, não pode faltar, tem que ter os agrotóxicos. Mesmo diante da evidência comprovada cientificamente de que o uso desses produtos químicos aplicados nas plantações, são absorvidos pelos vegetais e contaminam o solo e os corpos de água subterrâneo. Certo, gente? E uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês. O Brasil, ele é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Exatamente. E o uso desses insumos em grande escala, ou seja, em grande quantidade, é responsável por uma dependência cada vez maior, né,